Boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, doutora Marinês. Nós estamos no 19º, conversando no Micromeio. Eu sou a Janaína. E esse canal tem várias palestras aí, né, Marcos? Ao longo da 19º, são vários profissionais que nós já recebemos aqui. Então, tem várias palestras, confiram. E eu estou muito feliz hoje com essa palestra, que a doutora Marinês traz um tema de suma importância. E aí eu já vou começar a fazer a pergunta, não vou me estender muito não. E a vocês todos que estão entrando, boa noite. E muito obrigada pela participação. Vou deixar a pergunta antes, tá? Mas aí o Marcos vai se apresentar e o doutor professor Paulo. A hanseníase é, de fato, uma doença negligenciada. E gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Marcos Vinícius, professor Paulo. Boa noite a todo mundo. Hoje, 13 de fevereiro de 2023, véspera de carnaval, quando está falando do doutor Paulo, né? Metade do Brasil já não quer saber de mais nada, só quer saber de tibum. A gente que trabalha precisa, né, suar para poder achar alguém para te acender essa semana, mas vamos nessa. Quem está aqui quer ouvir ciência, né? Então, como a Janaína falou, a gente já falou de milhares de assuntos aqui, né? Nós já estamos há quase 3 anos fazendo esse programa aqui, então já falamos de tudo, o mundo da microbiologia e não só a microbiologia, né? Tudo aquilo que é relacionado dentro do laboratório de clínica, ambiental, veterinário, alimentos e ambiental. Tudo a gente fala de tudo. E aí, hoje, Dr. Paulo, como convidado ilustre da gente, já participou de algumas palestras, já proferiu uma palestra para a gente aqui. Dr. Paulo, muito prazer de ter o senhor aqui, diretamente de São Paulo. E agora teremos hoje a doutora Marinês Ud, a enfermeira, falando diretamente do Paraná, e vai falar, como a Jana já se antecipou aqui, né, já jogou a pergunta no ar aqui, que a gente gosta disso, a gente gosta de doença negligenciada, a gente gosta de falar de malária, gosta de falar de tuberculose, né, que é doença que país desenvolvido nem sabe o que está falando. Então, a gente gosta de falar disso, né? Aquilo que poderia o nosso governo, quem sabe agora, sem entrar em política, mas quem sabe agora teremos um governo que foque na ciência e foque na saúde do público, né, do público em geral. Doutora Marinês é enfermeira especialista em epidemiologia e vigilância em saúde ambiental. E ela vai falar para a gente, né, uma curiosidade minha também, estava falando com a Jana e com o doutor Paulo aqui, que a gente pouco ouve, né, falar de hanseníase, né? E aí ela vai falar de hanseníase, quando é que o paciente é o próprio profissional da saúde, e vai dar uma pincelada para a gente nessa próxima hora, até mais ou menos umas 8h10, mais ou menos, dá mais ou menos, quer dizer, desculpa, 9h40, 8h40, mais uma hora de live, sobre o que está acontecendo com a hanseníase no Brasil. Doutora Marinês, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui. Um minuto, doutora Marinês. Professor Paulo, coloca uma pergunta também para a gente movimentar também. Eu falei para a doutora Marinês que a gente enche ela de perguntas hoje. Não estou te assustando. Olha, gente, primeiramente, boa noite a todos. Muito agradecido, é uma honra participar com vocês. Esse programa é super enriquecedor. Na verdade, eu chamo esse programa de um sofazão. A gente senta no sofá e discute as coisas assim, cheio de academia, nada disso. A gente fala o que realmente todo mundo precisa saber. Vamos malhar o cérebro. Marinês. Então, olha... E eu estou substituindo aqui a Júlia, né? Eu não tenho a beleza dela, nem a juventude, sou feio e careca, mas eu vou tentar dar o máximo aqui. Doutora Marinês, então é o seguinte, eu estava falando aqui nos bastidores que realmente a hanseníase é uma doença que, como outras, né, é muito negligenciada, ficou mais negligenciada, e em décadas atrás aí já tinha até alguma coisa que eles estavam querendo erradicar, né? Na década de 20, 25 anos atrás, não foi possível. E aí eu pergunto para você, né, que da minha época, eu sou um pouco mais antigo, na minha época era o teste de Mitsuda, ainda existe isso? Vamos lá, a senhora pode... O canal é todo seu, agora a gente vai ficar ouvindo. Então. Bom, é um prazer estar com vocês, né? Uma honra também pelo convite, Janaína. Eu me chamo Marinês, sou enfermeira e também tive hanseníase, né? Enquanto eu estava trabalhando, né? Na minha profissão de enfermeira. E
quando alguém pergunta, mas por que fala que hanseníase é negligenciada, né? O que isso quer dizer, né? Não é só a hanseníase, né? Como o professor citou antes, tem outras doenças também, né? Leishmaniose, malária e outras tantas, né? Por quê? Porque você não tem um interesse político, né? Em trabalhar com essas doenças. Elas não são num número tão grande, tão expressivo quanto outras, né? A gente teve agora a pandemia, por exemplo. A indústria farmacêutica também não tem interesse de desenvolver novos medicamentos ou, né, novas pesquisas. Muitos profissionais também não têm interesse algum em se capacitar na área da hanseníase, né? Ou então vão na capacitação, mas quando retornam para os seus consultórios, né, ali na unidade de saúde, ali com o povão mesmo, né, aí deixa de lado. E aí, tudo isso, né, não só a hanseníase, mas como todas as demais, elas afetam pessoas né, de norte a sul do Brasil, logicamente, e também no mundo. E, assim, eu não gosto de usar esse termo porque as pessoas colocam a hanseníase como uma doença de pobre, né? E só quem não tem uma condição econômica, financeira boa é que adquire, porque mora numa casa superlotada, porque não só ganha menos de um salário mínimo. Mas não é assim, é essa a visão. A hanseníase é uma doença, tem que ser tratada como tal, né? E achar meios de resolver tudo isso. A questão social, logicamente, ela influencia, né? Tem esse papel. Se você pegar o perfil da pessoa que tem hanseníase no Brasil hoje, ela é moradora da região Nordeste, Norte ou Centro-Oeste do país, é homem, é analfabeto ou então não terminou o ensino fundamental, é pardo ou preto, né? E a questão econômica, com base nos dados dos programas sociais que foram feito um levantamento agora nos últimos anos, a pessoa realmente ela tem essa questão da condição financeira a menor. Então, pensando nisso tudo, a gente pode dizer dessa forma, negligenciada nesse sentido, da falta do interesse político, econômico, farmacêutico e das indústrias e tal, de uma forma geral, de pesquisa. E eu vou pedir para o professor só voltar ali, na questão do Mitsuda, né? Sim, hoje, lógico, né, a gente passou aí décadas e décadas só trabalhando com a baciloscopia, com o exame clínico, e fazendo o teste lá, jogando talco na perna da criança, mandando ela correr de um lado para o outro para ver se suava, fazendo teste, sim, e ele é usado, com certeza, só que não às vezes, não chega a todos e nem em todo lugar. Hoje nós já estamos deixando ele mais de lado e trazendo mais coisas novas, né, que as universidades, inclusive brasileiras, estão desenvolvendo nesses últimos, aí inclusive durante a pandemia mesmo, né, saiu bastante coisa boa aí para diagnóstico da hanseníase. Oi, estava sem áudio, né? Então, assim, eu gostaria de pedir para a senhora falar, assim, um pouquinho desse histórico da hanseníase, né? Como a senhora mencionou a questão da negligência, né? Mas, assim, um pouquinho desse histórico e como ela vem se comportando, né, hoje. Ainda é difícil um paciente com hanseníase chegar no hospital e ter esse diagnóstico, ter a suposta, né, suposição desse tipo de diagnóstico, assim, como que está isso, assim, como vem acontecendo já, assim, hoje, aí eu pergunto também, ela é predominante dessa região, mas ela tem no contexto de outra classe social, porque a gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo em um mundo, né, assim, onde tudo se mistura, né? As pessoas se movimentam muito, né? E a gente passa por diversas regiões, então hoje não tem muito isso, né?
E Não depois também... estamos em 1808, quando, né, Dom João VI chegou aqui. Estamos numa época que as pessoas se movimentam e a doença se movimenta junto, né? Sim. Aí fala um pouquinho para a gente desse assim, histórico, a apresentação Sim. dela hoje, assim, como é que tá isso? É difícil você ter um diagnóstico de hanseníase, né? A Sociedade Brasileira de Hansenologia trouxe, né, nesse último ano, no Congresso, uma palavra que define bem. Ela é complexa, né? A hanseníase é complexa. Ela não é simples. Ela tem um processo demorado do momento que uma pessoa doente entra em contato com uma saudável, são muitos anos que tudo isso, né? O bacilo ele se processa muito lentamente no organismo, ele se instala lá nos nervos, na pele, e ali ele fica, como diz, amalocado ali por muito tempo até ele dar sinais. E quando ele dá sinais, né? A pessoa vai buscar ajuda e, nesse momento, é interpretado de inúmeras formas, mas não se pensa na hanseníase. Tem pessoas que, quando você fala da hanseníase, acha que nem existe mais, mas ainda a gente diagnostica em torno de 30 mil pessoas ano no Brasil. Isso, os diagnosticados, que conseguiram o diagnóstico. Aí você multiplica por uns 5 aí, né? O tanto que tem de gente sem diagnóstico. É uma doença transmissível pelas vias aéreas superiores. Então, o Sil falou, você está no ambiente, você está numa sala de aula, você está no trabalho, você está em casa, as pessoas falam isso muito que você pega dentro de casa. Por que eu tive 9 anos para chegar no meu diagnóstico? E como profissional de saúde, eu fui em todos os profissionais possíveis, né? Fiz todos os exames, e eles diziam, você não se encaixa no padrão. Aquele padrão que eu falei para vocês lá, a única coisa era de eu morar na região centro-oeste, porque eu, nesse período, estava no Mato Grosso, que é uma região endêmica, né, com muitos casos mesmo. Então, você foge do padrão, você não tem manchas na pele. Falei, mas eu sinto muita dor no meu braço. É porque trabalha demais, digita demais, escreve demais. Então, é outra coisa, de esclerose, né, lateral, a, se você puder imaginar aí, trombose, porque daí eu perdi a sensibilidade da minha perna direita, e você vai. Eu não descanso, assim, a minha família falou, graças, você tem um diagnóstico, entendeu? Não foi ruim dizer, é hanseníase. Então, hoje, e eu, pessoa que estava ali no meio, né, que tinha acesso a tudo isso, aí você pega uma pessoa do interior do Brasil, pessoa leiga, simples, que não tem voz ativa, que chega na unidade de saúde e fala, olha, eu tô com uma dor aqui no braço, apareceu esse negócio aqui, eu pego e coloco, né, tô com um palito aqui, e toco aqui, eu não estou sentindo, uma abelha picou, eu não senti, né? E aí a pessoa vai, não, passa essa pomada aí e vai embora, né? Aí a pessoa volta, aí se você pegar o prontuário desse paciente, ele foi 10 vezes lá, relatando essa situação que estava incomodando ele. Quando ele volta, os dedos já estão tudo travado. Ele mora longe, ele mora no fundo de uma fazenda, e só vem no pagamento para fazer o mercado, e não dá tempo de ir no banco, no mercado, e no posto de saúde no mesmo dia, e depois o patrão leva de volta. É dessas pessoas que a gente está falando. Porque, tipo, o que eu passei, 9 anos, eu fui atrás, eu tenho todos os exames, todas as pessoas com quem eu falei, mas eu consegui o diagnóstico, fiz o meu tratamento, né, aos trancos e barrancos, porque não é fácil, mas consegui. Mas a gente tem que pensar nessas outras pessoas que chegam, né, e não recebem esse diagnóstico. Eu perguntaria como que foi feito, né, uma vez que a senhora não apresentou manchas, então, né, deu só não, né, tudo, né, a questão da falta de movimento, né, a insensibilidade, né, que fala, você perde a sensibilidade, né, perguntaria isso, e depois, como profissional de saúde, né, descobre como que é o meio, né, porque ainda é uma doença, né, assim como a tuberculose,
que ainda tem muito ainda... Como é que eu vou dizer? Me ajudem, professor Paulo. Assim, tem tabus, né? Vamos dizer assim, né? Tem tuberculose, né? O grande paradigma que a gente tem somos um país tropical que renega a doença tropical. Isso, tem hanseníase. Pessoa tem hanseníase, ninguém quer chegar perto, né? Assim, não sabe o que não tem informação. Fala para ninguém que você tem hanseníase. Não, acho que a coisa é pior. Fala para ninguém. Se você chegar no posto de saúde, lá no Mato Grosso, sei lá, em qualquer lugar, lá em Sorriso, em algum lugar, o doutor Paulo vai falar, ele estava falando isso aqui, ele vai falar que você tem dor de cabeça, que você está com artrite, que você está cansado, que você se estressou, que o teu time perdeu, ele vai falar de tudo, menos o cara falar assim, não, isso aqui não é hanseníase, não, nunca. E se for, como ela falou, eu não tenho sintoma, né? Se eu pegar o livro, eu não tenho aquela mancha, eu não tenho nada, eu estou sentindo uma dor. O diagnóstico, aí eu não sei nem, acho que a senhora pode falar melhor do que eu, mas tipo assim, é um erro do filtro, é um erro do profissional que está lá na ponta, é desconhecimento, ou é tipo assim, realmente não, como é uma coisa que é 1 em 1 milhão, não vai ser 1 milhão aqui no meu ambulatório vai cair 1 milhão. Eu não sei. Tem chateado, né? Da epidemiologia, né? Eu acho que o profissional, quando alguém chega no consultório, ele tem que, primeira coisa, saber a sua história, né? Igual advogado, isso, né? Você tem que contar a sua história, ele quer saber, né? Se interessar, ter empatia pelo paciente, né? Falta um pouco isso, né? Porque hoje em dia a consulta é sempre, a entrada do paciente é sempre no pronto atendimento, rapidíssimo, o cara nem vai pensar. Agora, se ele for ver de onde vem e tal, qual é a região, começa a aparecer as pistas, né? Mas fala um pouquinho para a gente disso, assim, como foi feito o diagnóstico e como foi essa resposta dessas pessoas, assim? Bom, eu não fiz, em nenhum momento, biópsia de nervo, então eu não tenho essa certeza se foi neural primária, neural pura que fala que só dá em nervos. Mas o primeiro sintoma foi a dor no trajeto do nervo do braço lado direito, e depois a perda de sensibilidade na perna direita. E aí veio, né, atrofia dos dedos, atrofia muscular na perna, a falta de sensibilidade, posso andar na calçada quente e não sinto, né, o calor na planta do pé. A força, né, escrever, digitar, porque foi um longo tempo, então o bacilo ele é como se pegasse um fio, né, de luz ali, e ele foi ali corroendo, ele foi tirando toda aquela camada, né, que tem, e ficou ali exposto. Então, assim, meus olhos foram bastante afetados, eu não tenho nenhuma sensibilidade, né, nas córneas. Deixa eu ver como é que eu posso falar. Eu tropeço, eu caio na rua, porque minha perna direita não acompanha meu andar. Se as pessoas estão andando, eu estou andando com um grupo, né? Essas pessoas vão e eu fico para trás, porque eu não consigo acompanhar. E o meu diagnóstico ele foi clínico epidemiológico. Por quê? Clínico pelo que eu estava apresentando, né? Pela minha história epidemiológica, né? De ser uma pessoa da área da saúde que trabalhava com hanseníase. Eu estava num consultório, sala fechada, examinando pacientes que tinham hanseníase no Mato Grosso. Então, sem ventilação, com um ventiladorzinho lá no canto, a janela era lá em cima, não passava ar, porta fechada para você pedir para a pessoa tirar a roupa para você examinar. E eu fazia isso todos os dias, né? Era uma região recebia pessoas de várias regiões do Mato Grosso, nesse bairro que eu trabalhava. Então, era um mix, né, de pacientes vindo de todo lugar. Mas, assim, o que eu atribuo como foi? Dizer, como que você pegou, em que momento, né? Eu posso dizer com certeza, as pessoas não conseguem dizer, eu peguei de fulano, não tem como a gente precisar, porque a transmissão, ela né? Ela fala pelo espirro, é praticamente igual a tuberculose, né? Você está em contato com o bacilo.
eu voltei a trabalhar, eu comecei a trabalhar, eu era recém-formada, né? 45 dias após o meu parto. E para a mulher, o início, né? A menarca, a primeira menstruação, a gravidez, o parto, a amamentação, todos esses fatores, eles vão, se você está com o bacilo, se você entrou em contato com o bacilo ali, você está na sua parte mais vulnerável, a sua imunidade está, né, baixa. É o momento que, se você está com bacilo no corpo, a gente vai pegar aquela adolescente que você pega, mas como, né? Ela estava boa até outro dia. Ela menstruou tem 2 meses. Então, começou os sintomas. Eu tive um parto há tantos dias, né, atrás, há tantos meses atrás. Aí começou a sentir tal coisa, manchas apareceram na minha pele, não tinha. Então, assim, é ali que você... E aí eu defino esse período, né, que eu adquiri a hanseníase em 2001, né, e fui receber meu diagnóstico em 2012, né, e manifestar os sintomas ali em 2003, final de 2003. Então, entre 2003 e 2012, até eu começar o tratamento, a gente tem aí quase 10 anos, né? Então, hoje eu não trabalho na minha profissão, o INSS me aposentou por incapacidade, né? Por tudo isso, né? Por toda essa situação que ocorreu, né? E aí você vai dizer, como que eu previno isso? Como que você poderia ter evitado? Como que os profissionais de saúde, as pessoas... Não tem como prevenir. Você vai andar de máscara 24 horas por dia? Transmissão está aí no ar. O bacilo ele fica suspenso um tempo ainda. Você entra no ambiente. O Dr. Fred ele costuma falar sempre assim nas palestras dele. Eu tive hanseníase, não sei como. Mas o meu vizinho tosse lá, e aí vem com ar, daí o outro vai. Então, você vai rastrear os contatos sociais, familiares, vizinhos, eles não moram dentro da sua casa. Mas um pouco de contato que você tenha, você pode adquirir a doença. Sim. E, assim, o tratamento reverteu, né, o que estava acontecendo, né, porque tem cura, né, porque a gente fala, né, hanseníase tem cura, né, para a gente contar isso, né. Sim, o bacilo, medicamento, né, a clofazimina, rifampicina, dapsona, a gente costuma falar 12 meses, mas não é errado falar 12 meses. 12 cartelas. Eu tenho até aqui. Como eu mostro para os pacientes, eu fiz uma figura grande para eles visualizar quando eu converso, né? Porque agora eu socializo com as pessoas online, né? Pessoas de todo lugar do Brasil que têm hanseníase, que estão atrás de diagnóstico. Então, a gente vai conversando e eu tenho as coisinhas aqui para mostrar para eles. Então, não são 12 meses, são 12 cartelas dessas que eu tomei, né? E num período de 15 meses, porque eu passava muito mal com os medicamentos, né? Rifampicina, dapsona, clofazimina, tudo ao mesmo tempo, numa dose grande, uma vez por mês. Você não consegue comer, você vomita, você tem diarreia, dor de cabeça, né? Isso é só esses sintomas gástricos, né? Então, assim, e aí eu interrompi 1 dia, 2 para me recuperar, e então acabou que ficou 15 meses. Terminei em 2014 meu tratamento. Hoje, uma pessoa que tem a desconfiança, né, por estar com hanseníase, ela procura o posto de saúde. Assim, existe esse trabalho, porque a gente sabe assim, que algumas doenças são negligenciadas, mas existem protocolos, né, de atendimento, e que não são divulgados. Porque também tem assim, tem a negligência por toda a questão do governo, por toda a questão farmacêutica, mas também tem o papel aí do profissional que você faz, provavelmente muito bem, de informar, né, de informação, de buscar informação. E tem os locais, né, aqueles locais que falam sobre aquelas doenças, né.
Então, assim, como que é o protocolo onde eu de vou, hanseníase? aonde eu vou, se eu desconfio, assistir um vídeo ou assistiu aqui a palestra e acho que eu estou com hanseníase, onde que eu vou? No posto de saúde do seu bairro, ali próximo à sua casa, é a porta de entrada para toda e qualquer situação, é ali. Dali vai para exame, vai para especialista, vai para reabilitação, vai para onde você precisar, porque é por ali que é a porta, é onde entra, né? É a atenção ali básica, é a primária, é tudo, né? É onde começa. Se você precisa de algo a mais, um diferencial que não oferece ali, você vai ser encaminhado, que o município, se o município não tem, o estado tem, e assim vai indo, é uma sequência. E a gente tem que respeitar essa hierarquia para que tudo funcione, né? Aí eu vou lá no pronto atendimento para receber um diagnóstico de hanseníase, não é o local. O pronto atendimento, ele é para as coisas que a gente fala agudas, estou sangrando, estou com febre, estou com diarreia, estou vomitando, né? São coisas naquele momento. Mas também você pode ir lá, direito seu. Vai lá, o profissional tem que ter a maturidade, a experiência de, né, atendê-lo, ouvi-lo e encaminhá-lo para esse local que é o ideal para ele, né? A atenção primária que recebe todos esses pacientes. Esses profissionais que trabalham com outras doenças tão semelhantes, né, mas com a hanseníase, a taxa de contaminação desses profissionais é alta? A senhora tem isso? Assim, não? Eu não sei te dizer percentual, mas eu Sim. conheci vários profissionais, agentes comunitários de saúde, dentistas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, técnicos de enfermagem que tiveram hanseníase, só na minha trajetória de 13 anos de SUS. Então, e alguns, né, depois, agora como paciente também. Mas, assim, aí que a gente pensa que o profissional de saúde não adoece, né? Aí alguns podem até dizer assim, mas para que ela foi falar de hanseníase quando o paciente é o profissional, né? Mas a gente também tem que, né? Se o profissional não está bem, como ele vai tratar esse paciente? E aí a gente não está falando de depressão, de burnout, de suicídio, que tem muito nos profissionais de saúde. A gente está falando de hanseníase, uma doença crônica, antiga, que está ali rodando, como dizem, rodando ali, né? E pega também. E por que esse profissional pega? Por que o paciente pega? Se tiver 100 pessoas, né, num espaço, com contato com uma pessoa jogando bacilo ali, algumas literaturas falam de 5 a 10%, né? Mas vamos trabalhar com 10. Dessas 100 pessoas, 10 vão adquirir, 90 não vão. Porque tem uma defesa própria do organismo que não deixa você pegar essa doença. É como se fosse uma vacina. Eu não tenho essa defesa. Então, se eu tiver contato de novo, vou pegar de novo. O médico me falou, você não fique atendendo o paciente assim que eu comecei o tratamento. Não fique atendendo o paciente com hanseníase, sem máscara, não fique tendo contato, porque você está lá embaixo, sua imunidade pode não conseguir reverter, faz 1000 recomendações. Ok. Então, para falar de uma forma simples, para quem está aí, né, que é leigo e tal, eu falo assim, eu nasci com um defeito na minha imunidade, não tenho defesa, em palavras simples. E esse defeito que eu recebi geneticamente, eu passo para os meus descendentes, para meus filhos e tal. Mas a hanseníase, ela não é transmitida geneticamente. O que é transmitido geneticamente é essa falha de não conseguir, o bacilo entrar em mim e o meu corpo não conseguir ali vencer, sabe? Eu desenvolvo a doença. E é assim que, né, a gente... E assim é o profissional, né? Assim é o paciente comum, né? Todos podem adoecer. Eu penso assim, né, em relação a essa questão. A gente,
por diversas situações, a gente pode alterar nossa defesa, né? O estresse do dia a dia, esse mundo louco que a gente está vivendo, a cobrança mil, tarará, né? A agitação que a gente vive, a gente diminui. Por quê? Uma alimentação a gente não tem saudável, porque a gente vive correndo de um lado para o outro, né? Então, assim, a gente precisa ter os cuidados básicos, assim como a gente viu no Covid, né? Era uma regra número 1, né? Era a proteção, né? Quando da máscara, e depois era a questão de você manter o seu sistema imunológico rígido, né, que é para você conseguir, porque a gente está no contato o tempo inteiro, né? As pessoas que pegam condução aglomeradas, que a gente vê aí, né? Tanto Rio, São Paulo, grandes cidades, as pessoas estão sempre aglomeradas, né? O que está bom é onde está cheio, né? Em outras ocasiões, que eu digo bares, né? Festas, enfim, onde está bom, onde está cheio. Então, assim, a gente tem essa tendência de se aglomerar. Então, assim, a gente precisa Paulo, cuidar... O bloco de carnaval que a gente estava falando aqui, né? O bloco de carnaval. Que beleza! Exato. A gente precisa ter esse cuidado, né? Da gente estar bem alimentado, com sono em dia, com uma questão imunológica em dia. E existem outras pessoas que têm, talvez, uma questão, como a senhora está falando, que pode ser genético, de passar por uma questão de doença, diria doença, mas de uma questão imunológica de formação. Eu não saberia dizer sobre isso, tá, gente? Mas, assim, falando de uma maneira geral. E aí eu penso também que isso traz para a gente uma reflexão em relação aos profissionais de saúde, né? Eu acho que a gente precisa, além das doenças, né, essas doenças que são transmitidas por ar, por aerosóis, enfim, a gente coloca aí um monte, né? Os vírus, enfim, tuberculose, rancenias e algumas, de pensar nesse profissional que está trabalhando, qual é a condição que esse profissional tem de trabalho, né? Me chama a atenção quando a senhora disse que estava numa sala fechada, sem ventilação, e atendendo um paciente que tem uma questão de atendimento assim. Então, assim, será que a gente consegue cobrar o que não dão para a gente, também como profissional de saúde, né? Às vezes não. Eu vou responder porque eu sei disso. Às vezes não. A gente não consegue. Não tem infraestrutura para que dê, né? Então, assim, você tem que tentar trabalhar o máximo com o que você tem, né? A gente viu o Covid aí, assim, Covid é uma coisa à parte, porque, assim, falta de máscara em alguns hospitais, falta de antibiótico, falta de várias coisas que aconteceram, foi uma situação que era uma pandemia e teve, mas isso em um cenário reduzido de alguma doença como essa, a gente percebe também, né? A gente percebe uma enfermaria, quando você entra numa enfermaria lotada, é um paciente do lado do outro. E você fala assim, qual é o diagnóstico daquele outro? Não sabem ainda, estão ali porque estão graves, né? E assim, estão aguardando o atendimento e um resultado do diagnóstico. Então, assim, reflete também muito hoje como o funcionário de saúde tem para trabalhar, né? Como que ele está... Qual é a casa, né, que ele trabalha, né? Quais são as condições que estão dando para a gente trabalhar como funcionário de saúde, né? Eu acho a enfermagem, principalmente... Gente, o pessoal que está assistindo, que está querendo fazer enfermagem ou que está cursando enfermagem, não desistam. Não desistam, que a gente precisa de profissionais de saúde que não desistam, que são heróis. São enfrentamentos da profissão. Heróis da sobrevivência. Da sobrevivência, né? Então, assim, da sobrevivência. E aí você não desista, porque a gente precisa, né, de ter pessoas que gostem da profissão, né? Porque quem vai fazer um curso, eu acredito que não... Dinheiro não é, gente. Dinheiro na saúde não é. É porque gosta. É porque gosta da profissão. Então, assim, continue fazendo. Mas tentem também minimizar os riscos, né, que você tem ali dentro do que você pode. Porque nem sempre a gente consegue mudar o cenário. Mas a gente pode exigir dentro do pouco, né, que a gente tem o mínimo, né? O mínimo, eu acho. Assim, eu penso assim, eu não sei o que o professor Paulo pensa, o Marcos Vinícius, em relação a isso. O que eu acho é que, por exemplo, se a gente souber, né, as regiões endêmicas, se a gente conseguisse mapear como aconteceu com a Marinês, né, ela estava numa região endêmica,
Aí o cuidado seria outro, né? Como a gente sabe que aqui é igual tuberculose, eu trabalhava num lugar que a gente sabia que tinha bastante incidência do tuberculose. Então a gente tinha um certo cuidado a atender tal tipo de paciente, porque a gente sabia de onde ele vinha. Então é uma coisa tão simples você mapear a pessoa, da onde é aquele paciente, né? E daí a gente conseguiria aí minimizar o risco, né, Marinês? E o diagnóstico mais rápido, né, professor Paulo? O diagnóstico mais rápido, né? A gente sabe que o SUS ele tem uma estrutura muito boa como sistema de saúde, né? Atenção básica da saúde. O problema é a desigualdade social que nós temos, né? Então, a gente tem que tratar primeiro a desigualdade social, que é um problema muito maior, porque é o que ela falou, imagina lá no Nordeste, lá em cima, onde a pessoa não sabe nem o que é, não tem, os médicos não querem ir para lá, a enfermeira não quer ir para lá, ninguém quer ir para lá, eles devem sofrer muito. E é uma doença como a hanseníase, que é demorado, né, para você ter o diagnóstico, a pessoa fica nessa. Então, eu acho que um cuidado que seria legal seria a gente tentar mapear as regiões endêmicas e ter um olhar para redução de risco aí, né? Sobre risco. Marcos, quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que complementando o que cada um falou aí, e voltando àquilo, a gente pode mapear, como o doutor Paulo está falando, mas como a gente falou lá no início, né, a hanseníase, ela não é mais uma doença de filme, né, onde o rei ficava no castelo, o cara morria lá, caía aos pedaços, né, e nem sabia o que era bruxaria, né, naquela época, em 1700, na Idade Média, era bruxaria. E era hanseníase, pegava só rico, porque os ricos se contaminavam, ele não pegava lá no cara que cuidava lá do cavalo. Só que hoje, aí voltando ao assunto da tuberculose, a gente já falou aqui, você tem surtos de tuberculose hoje em Nova York. Aí o americano fica assim, pô, mas da onde que veio? Da onde que veio, amigo? Vai no Central Park, vai para onde? A imigração está trazendo tudo isso para Nova York. E aí quando você pensa, o doutor Paulo está lá em São Paulo, quando eu penso na emergência do HC, né? A emergência do HC, ela tem de tudo. Se bobear mais até do que Nova York, ela tem de tudo. E aí entra não só da onde o cara veio, se é endêmico, não é, da onde o cara, mas muito mais. Eu estou em São Paulo, vamos pegar de novo. Eu não estou no Mato Grosso, eu não estou na Amazônia, eu não estou no Acre, eu estou em São Paulo. Só que eu estou entrando na emergência do HC. Se quem está ali, né, a enfermeira, o biomédico, o biólogo, o farmacêutico, qualquer pessoa, o médico, né, que está ali, não pergunta, o cara, às vezes, nem tem como falar, como a doutora Marinês falou. Né? Se você faz a pergunta errada, você tem a resposta errada. Então, se você tem um atendimento que é tipo assim, ó, eu tenho 30 segundos para saber o que você tem, e a pessoa já chega lá, tá doendo, tá com alguma coisa, e ela nem sabe falar, porque ela não sabe expressar aquilo que ela está sentindo, para você chegar no diagnóstico de qualquer coisa, seja tuberculose, hanseníase, chagas, qualquer coisa, é muito difícil, vai ser um tiro no 1 em 100, né? Então, eu acho que uma coisa que, junto com aquilo que o doutor Paulo falou, que é mapeamento, né, a incidência, pô, existe incidência maior nessa área, pô, beleza, mas quando eu trago isso uma grande capital, vou usar São Paulo de novo, eu acho que falta ou melhorar, ou tentar fazer de alguma maneira, uma busca, uma descoberta maior daquele paciente. E até tentar falar a própria língua do cara. O cara vem lá de fora, né? O cara vem tentar a vida em São Paulo, a maioria vai trabalhar na indústria de engenharia civil, ele vai construir prédio, aí o cara está sentindo, como a doutora Marinês falou, ele está sentindo, minha mão está dormente. Será que ele vai chegar na frente lá do cara, lá no HC, a minha mão está dormente? Ele vai falar assim, eu estou com um treco aqui na minha mão, eu estou com um negócio na unha, eu não sei o que é. Aí pô, o cara tem que ser perspicaz. Quem estava olhando isso, você fala assim, peraí, amigo, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver. Porque você tem que se adaptar. O próprio cara, né, pela condição dele de trabalho, ele não sabe nem falar o que ele sente. Né? Se a gente já. Eu vou falar agora. Se nós aqui, a gente vai para o médico fala assim, Marcos, o que você está sentindo? Cara, não sei explicar o que eu sinto. Pô, pelo amor de Deus, eu não consigo explicar o que eu sinto. E o cara fala assim, vamos com calma. Aí, só que a paciência que o meu médico hoje, o meu urologista teve comigo, para descobrir que eu tenho cálculo renal, né? Ele não é igual o cara que chegou lá na emergência do HC para saber se o cara tem hanseníase ou não. Né? Então, eu acho que falta um cuidado maior
na recepção e não fazer como a doutora Marinês falou. Não pega, toma aqui um remédio para dor de cabeça, vai para casa. Se não passar, você volta semana que vem. Que é o que a grande maioria faz. E a gente tem uma questão também que a gente não tem cultura de saúde, de prevenção, né? Então, muitos vão direto para a emergência, porque não tem aquela cultura de ter um médico. Você não tem campanha. Você não vê campanha. Né? Não tem campanha nenhuma sobre isso. Então, remediar. É só remediar. E aí, quando você pega, desculpa atravessar, mas quando você pega uma terapêutica, igual a doutora Marinês falou, é um negócio que demora 15 meses, 12 meses, muito parecido com tuberculose, que causa um monte de efeito colateral. É igualzinho a tuberculose. O cara no segundo vai falar assim, não quero mais isso. Ah, não quero mais isso, estou passando mal. O cara larga o tratamento no meio. E aí ele volta naquela unidade médica quando a coisa já está 1000 vezes pior. Aquilo que era tratável já chega num caso extremo de partes se for hanseníase, né? Partes daqui, tipo assim, não tem mais o que fazer. Eu vou ter que, tipo, o cara vai morrer em mais 6 meses. Então, acho que ainda tem isso, né? É uma doença difícil de tratamento, você tem efeito colateral, e aí tudo aquilo que é chato para as pessoas, ela não quer fazer. Ah, não vou tomar remédio, não, tô enjoado. Longo tempo de tratamento, né? Quando alguém fala, você vai ter que tomar isso aqui por uma semana, você fala, mas uma semana tomando remédio, né? Aí você fala para a pessoa. Imagina, um ano tomando remédio. Doutora Marinês, oi, desculpa. Não sei. Doutora Marinês, em relação quando eu comentei, né? Tô com hanseníase. Né, no momento a senhora continuava trabalhando, né? E assim, como é a resposta dos colegas de trabalho, né, da saúde? Porque assim, a gente sabe que, enfim, não vou me estender. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bom, teve pessoas, né, que duvidaram até que eu pudesse estar por não me encaixar naquele padrão. Teve outras que, quando falou, fiquei sabendo que você está fazendo um tratamento. Aí eu falei, sim, comecei o tratamento de hanseníase. Já se afasta de você, né? Porque já imagina que você vai passar para ela, né? Aquilo que você tem. E, tipo, ou então outros dizem assim, olha, eu tratei hanseníase também, que nem você, só que eu não falei nada para ninguém, porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar, né? Então, assim, são várias reações, né? Quando você fala. Algumas pessoas, depois do meu tratamento, eu fiquei, né, com as sequelas, fui desenvolvendo sequelas da doença antes, né? E aí durante e depois, e ainda tem algumas coisas que ainda não estabilizaram bem. E aí algumas pessoas falaram assim, aí eu mudei de cidade, né? Falou, não fala para ninguém que você tem hanseníase. Ninguém precisa saber onde você vai. E foi o que eu fiz, né? Eu não falei para ninguém, fiquei na minha. E aí, com o tempo, né? Você sempre está ali lendo da área da saúde, a sua cabeça continua funcionando, né? Mesmo que o seu corpo não te acompanhe, você está ali. E aí foi o momento, né? Que eu comecei a conversar com as pessoas sobre a doença, né? Eu fiz parte da ONG DAO Brasil, que encerrou suas atividades no Brasil agora em dezembro, né? E que trabalha com hanseníase no mundo todo. Então, ali eu tive contato com muitas pessoas, faço palestras, converso, tem o meu celular. Hoje mesmo eu falei com 3 pessoas já, né? Agora à tarde, sobre hanseníase, pacientes, 2 ex-pacientes e um paciente novo. Então, assim, e eles mandam mensagem, a gente conversa, troca ideia, diz, vou perguntar para você, você sentiu isso? Porque você teve, você me entende, entendeu? Então, a pessoa te vê, e às vezes eu também não estou bem, né? Porque tem dias que eu também quero ficar ali no meu canto, não tô... Mas aí eu penso, não, né? É o que motiva você a te dar uma... Minha vida mudou completamente, né? Do que eu era uma viciada em trabalho, estava ali, sentava com o paciente, erguia o pé, mas meu pé está todo sujo. Não, deixa eu ver, pega aqui, vai no bairro, vai na casa, vai de bicicleta, meio da poeira, rua de chão, não importa, né? Eu estava lá.
E aí, tudo isso eu perdi, né? Todo esse contato com as pessoas, toda essa coisa foi, né? Então, a gente meio que se reinventa, né? Para poder seguir em frente. E aí foi essa questão toda de você começar a falar com as pessoas de outra forma, de escrever sobre a doença. Tem várias coisas aí que pela internet aí que escrevi sobre a hanseníase. E aí as pessoas vão me encontrando dessa forma e isso também tem um significado para mim, como pessoa, como paciente, né, e como profissional. Então, acho que aquelas frases, aquelas coisas que me disseram negativas lá atrás, né, quando eu recebi, tudo isso vai ficando, né, porque é desconhecimento das pessoas realmente, né, de não conhecer, né, o que é a doença em si, o quão complexa ela é, o quanto esses medicamentos todos mexem, são, vamos dizer assim, 3 antibióticos de uma vez que você toma, você já fica ruim com um, imagina com 3, né? E aí, tudo isso a gente vai superando, né, aos poucos, e ganha outro significado. Você chega a fazer palestras em hospitais e para profissionais de saúde? Sim. Sim. Presencial, online, né? Sim. Podcast, o que me chama, as universidades chamam bastante para falar, né? Daí a gente participa também bastante, em algumas secretarias de saúde, mas é tudo muito, né, assim, profissionais normal, né? Sim, mas profissionais de curso de medicina, profissionais específico, um público específico da saúde? Sim, enfermagem, medicina, bastante. Eu acho que uma das qualidades da enfermagem, do ser humano, mas da enfermagem, é a empatia, né? E eu acho que isso você deixa bem claro aqui para a gente, que ainda mais que quem vive uma doença, e mais ainda essa empatia, né? Assim, então, assim, é bem, vou dizer, você superou, né? Superou dentro de uma fragilidade, né, de um acontecimento ruim, uma coisa boa, né? Que eu acho que a gente levar informação e ter essa empatia, né? Continuou exercendo a sua missão, né, de enfermeira, né? Que não deixa, né? É muito ruim a gente separada por questões de saúde, separada pelo nosso trabalho, né? A gente quer aposentar, que a gente não vai aposentar nesse Brasil, né? Mas assim, a gente quer se aposentar. Mas assim, separada, né? Separada por uma questão de doença é muito ruim, né? Então, eu acho que, né, a parte da saúde mental sua, né? Ela é abalada com certeza. Né? Mas você encontrou um caminho, né, de fazer isso de uma forma bem, como é que se diz, bem produtiva para a questão, né, que é a da hanseníase, né? Eu vou dizer para vocês aqui, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir uma pessoa para me falar de hanseníase. Eu tenho tentado. As pessoas não querem botar a cara aí, né, para falar. Não sei, eu não sei qual é a dificuldade, inclusive com a organização de hanseníase, né? Eu tentei. É muito complicado. Eu não sei se o assunto é muito restrito. Eu não sei se eu não fui nas pessoas corretas, mas fui, a doutora Marinês aceitou. Muito obrigada, mais uma vez. Mas, assim, existe uma... Então, assim, eu comecei a não entender bem. E lembrando que mês passado foi, né, a consciência, um mês de consciência da hanseníase, né? Janeiro, né? Então, tinha alguns eventos, assim, e eu fiz menções, mas, assim, é um pouco complicado esse profissional. Eu não sei se não tem muito esse profissional. Também se eles estavam envolvidos na questão do mês de hanseníase, né? Mas graças a senhora veio e está trazendo uma informação você ótima, veja, né? O mês foi da consciência de hanseníase. E se eu vi alguma coisa, vou te falar, vou ser muito sincero, se eu vi alguma coisa, foi alguma coisa dentro talvez do LinkedIn, porque a sua comunidade é só da área médica, né? Então alguma coisa chegou em mim. Mas tirando isso, nada, eu não vi nada, te juro, eu não vi nada em lugar nenhum. Então eu lembro de ter visto alguma coisa, talvez no LinkedIn mesmo, de alguém que mandou para mim, ou eu peguei um comentário de alguém. Mas tirando isso, do governo não teve nada.
Não vi nada. Na televisão, nada. Televisão aberta, não teve nada, que eu saiba. Nenhum comentário, seja num jornal local, ou jornal nacional, ou na Globo News, algum CNN, eu não vi nada, ninguém falar nada. Eu ouço muito no carro quando estou engarrafado, né? Eu ouço muito podcast, fico ouvindo e tal. Até pessoas que falam, cara, falaram de tudo, falaram de burnout esse mês agora, passado. Falaram de burnout, falaram daquilo, o estresse das férias, até isso que eu tive que ouvir, o estresse das férias. Aí, mas, tipo, do mês de consciência da Hansen, nada. Ou seja, você vê, não sei nem o que falar, não sei. Eu assim, confesso que eu vou lhe corrigir aqui, né? Porque Sim, as pessoas que favor. estão assistindo podem escrever aí nos comentários, mas o Ministério da Saúde divulgou sim. Fez? Talvez não tenha então chegado essa informação. não chegou em mim, então se foi Fez feito, o beleza, lançamento, ótimo. Né, da ótimo. campanha do Janeiro Roxo e com a nossa ministra, e também a distribuição de testes para os municípios, ótimo, né, legal. iniciarem os testes rápidos. Só não me alcançou. Ok, beleza. Ótimo. Mas que bom. Não, mas fico feliz, então. Então eu estou sendo injusto aqui. Que bom. Existe uma campanha séria divulgada. Ótimo, Sim, beleza. É um Obrigado. passo. A hanseníase, né, ela tem várias frentes, né? Tem a questão histórica, né, que traz toda a questão das colônias, né, dos leprosários. Tem dos filhos separados, né, dos pais, que também tem o Mohan, né, que trabalha todo esse lado com esses filhos. Tem os profissionais de saúde, né, que tem assim, mas como você citou antes, você vai encontrar algumas peças em cada estado, algumas referências, não são em grande número. E tem os pacientes em si, né, que estão aí nesse meio. Mas algumas pessoas abraçam a causa, né? A gente acompanha algumas coisas aí nas hashtags hanseníase, né? Do Instagram. Sim. Tem algumas pessoas que fazem uns trabalhos bem bacanas, né? Legal. Estão sempre aí tentando ajudar de alguma forma, mas sim, ainda é tudo muito discreto, com certeza. Ô, Marinês, posso fazer uma pergunta, Janaína, para Marinês? Pode, claro. Ô, Marinês, me diga uma coisa. Na sua visão como profissional e na sua visão como cliente, né? O que você poderia, você diria para a gente melhorar, né? Que o Brasil, as pessoas que sofrem com essa doença, qual a sua dica para a gente conseguir melhorar no nosso meio essa questão da hanseníase? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, é a informação, né? A informação que chegue através das universidades, para quem está aí iniciando a vida acadêmica na área da saúde, trabalhar esse tema, para já trazerem essa questão, né? Quem já está no mercado de trabalho, os municípios, estados, né, governo federal, investir em capacitação desses profissionais, para que não seja um diagnóstico tardio como foi o meu, que a gente consiga, como o doutor falou antes, lá no pronto atendimento, bater o olho e perceber que realmente não é uma coisa e a outra, lá na unidade de saúde. E tudo passa aí pela informação. Eu acho que, né, você tem que... Ela vai chegar aos lugares, né? As pessoas que estão sentadas assistindo uma televisão, que você introduz ali de alguma forma aquela informação para que ela perceba, ela se olhe e perceba nela o que ela está passando, e também esse profissional que vai recebê-la, né, conseguir olhar para ela e ver o lado epidemiológico, onde ela mora, se ela tem familiares que já trataram, né, que contatos que ela tem, que possa suspeitar dessa doença. E acho que por aí a gente caminha bem. Sim. A gente está no horário, né? Eu queria saber se tem alguma pergunta, Marcos, professor Paulo. Tem uma pergunta aqui, a doutora Marinês já tocou no assunto, mas
Gleidson, consegue colocar na tela? Está vendo aqui. Ele está vendo aqui. É a pergunta que queira... tem. É a única pergunta que tem aqui. O pessoal que está assistindo, dá para fazer uma pergunta rápida aí, enquanto a gente está tentando ver essa pergunta. A doutora Marinês, querendo alguém... vamos lá. Essa experiência pessoal, ela como enfermeira, trouxe algum ponto de atenção ao profissional da saúde, precaução, etc.? Doutora Marinês, está conseguindo ouvir? Estou tentando ler aqui, que para mim parece pequenininho aqui, eu estou só no celular. Na sua experiência profissional como enfermeira, né? E aí essa sua experiência trouxe algum ponto de atenção ao profissional de saúde? Uma precaução? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Precaução. A gente comentou. Não? Sim, com certeza, né? Como a gente conversou antes, né? A pessoa, ela entra em contato, né, com esse bacilo, então, todas as formas, eu acho que a forma mais, tipo, como que eu vou me prevenir é conseguir identificar em mim, se eu como profissional de saúde, o quanto antes, através dos exames periódicos na empresa, na prefeitura, onde você trabalha, e sempre a hanseníase ser um desses diferenciais aí no diagnóstico também, né? Brigar por essa inclusão da hanseníase, e aí eu acho que é uma forma de prevenir também. Tem outra pergunta da Elane. Boa noite, gostaria de parabenizar a Marinês. Queria saber se ela vivenciou o preconceito institucional a partir do diagnóstico. Ela falou aqui um pouquinho sobre isso, né? Você ali no trabalho é tudo muito sutil, né? Mas o que foi mais assim foi essa pessoa chegar, esse profissional, nível superior, tudo, com uma cabeça boa, e quando eu falar do que eu estava tratando, se afastar né, um metro, tipo... se afastar de mim. E as outras coisas são de forma mais sutis, né? E o que eu coloco sempre assim, eu não me enquadro naquele padrão lá, uma pessoa que me considero um pouquinho instruída, estou ali no meio da área da saúde, aí você imagina o preconceito que sofre uma pessoa no trabalho, na igreja, na escola, que ela não consegue ter esse poder de fala, de argumentação, e que ela está exposta ali à sua família, e as pessoas fazem chacota, e aí o bairro todo sabe. Então, pensa isso. Eu sofri uma coisinha de nada, né? Uma coisa que já relevei. Você imagina uma comunidade mais fechada lá no interior, onde todo mundo se conhece, ou todo mundo é parente, é uma outra grandeza, sim, né? Em família, vou fazer uma nova pergunta, né? Em família, uma outra pergunta. Em família, como é a convivência? Como você diria isso? Por exemplo, eu descobri hoje que eu fui diagnosticada com hanseníase, eu vou para casa e ali estou com meus familiares, assim. Qual é a orientação que é dada para esse paciente que está com hanseníase em casa, numa família que tem lá irmãos, enfim? Assim, o paciente, né, você examinou ele, confirmou que ele está, você confirma, o exame, a baciloscopia, que é o bar na linfa, ele é um complemento, assim como todos os outros exames que estão saindo agora, teste rápido, sorologias e tal, biópsia, mas você tem que olhar para esse paciente, né? Aí ali você vai fazer um exame para tirar dúvida, para confirmar aquilo que você suspeitou. A partir do momento que você conversa, você fala, olha, eu estou com suspeita que você está com hanseníase, né? Vou pedir um exame para confirmar, mas eu preciso agendar um horário para todos os seus familiares que moram na sua casa virem até aqui para a gente olhar o corpo deles, apalpar os nervos, ver se tem alguma mancha, né? Fazer os exames dos contatos que a gente fala. E
Aí ali tem a BCG também, que é uma vacina, né, que vai dar uma certa proteção, ela não é específica para a hanseníase, né, ela é para tuberculose, para outras questões pulmonares, mas ela entra também ali. Está se testando aí uma outra vacina que logo vai estar disponível, específica para a hanseníase, mas ainda não está pronta. E você cuida dessa família. Um paciente, a gente costuma falar, o paciente de hanseníase e sua família, ela é para sempre seu paciente. Porque hoje, como o tempo que leva para adoecer é longo, então eu não posso dizer, olha, está aqui, você fechou as 12 cartelas do medicamento, joga tudo fora, tchau e benção. Não é assim. Você tem que ver o que ele vai desenvolver de dores, né? As reações que ele vai ter, as neurites, né? Os nódulos, os familiares que estão dentro daquele grupo que é suscetível a desenvolver a doença que nem ele. É um filho e a esposa, é os 2 filhos mais velhos. Então, você vai saber isso acompanhando essa família. Se você não olhar para ela nunca mais, você pode ter mais 3, 4 naquela família ali dentro daquela casa, se você não puder olhar esse todo, né? Então, você tem que acompanhar, isso é a longo prazo, né? E acho que deu para dar uma ideia aí. Tem um diagnóstico e uma assistência, uma terapêutica e uma assistência, né? Assim, como toda doença, né? Obrigada, Elane, pela participação, ela está parabenizando o seu trabalho. De fato, está de parabéns mesmo, né? Acho que a informação, e é a questão que eu falei, né, da empatia. A gente está encerrando, né? A gente trouxe, acho que um tema que eu queria muito ter trazido aqui já, a gente vai trazer mais vezes. Eu acho que essas doenças, assim como outras, precisam ser faladas, precisam ser divulgadas. E eu quero te agradecer, Marinês, por você ter vindo, aceitado, por você ter trazido essa informação tão real, né? Nada mais tão real que uma pessoa que teve para falar sobre isso, né? E ter essa coragem, na verdade, né? Que é o que você falou. Às vezes a gente esconde, né? Com receio, a gente fica com medo do preconceito. Não temos que ter preconceito, pessoal. A gente tem que ter coragem mesmo e assumir e falar com outras pessoas que estão sofrendo do mesmo jeito, né, que a gente sofre, né. Então, eu volto mais uma vez, acho que empatia, acho que cada vez mais o ser humano está precisando de empatia, e assim, e o trabalho de enfermagem eu admiro muito, embora, assim, eu não tenho capacidade nenhuma de ser enfermeira, mas eu trabalho próximo de enfermeiros, e eu sempre olho e falo, meu Deus, vocês deviam ganhar muito bem. Não é o financeiro que dá o valor que ele tem, mas vai possibilitar aquele profissional ter pelo menos um conforto, né, que ele merece. Então fica aí um registro assim de desabafo para o enfermeiro, para todos nós da saúde, né, que como o professor Paulo falou, né, os heróis da sobrevivência, né, heróis do dia a dia, heróis ali que ficam batalhando para a gente conseguir melhorar o trabalho, melhorar a vida do outro. Não vou ficar me estendendo, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo, e é isso. Nós vamos ter live a semana toda, né, Marcos? Marcos vai falar um pouquinho disso aí com vocês, tá bom? Obrigada, doutor Paulo, obrigada, doutora Marinês. Muito obrigada pelo convite, um prazer conhecê-lo. A gente faz uma dinâmica aqui, que a gente vai deixar a senhora falar uma mensagem final, tá? Para deixar aí o que a senhora quiser falar para o pessoal que está aqui assistindo, tá bom? Aí a senhora fecha o canal. E está aberto para a senhora para a hora que quiser, tá bom? Vir falar, vir postar para a gente, enfim, para a gente falar mais sobre esse assunto. Professor Paulo, então, fala, depois Marcos e Vinícius dá os recados e a gente termina com a doutora Marinês. Doutora Marinês, olha, isso é uma lição de vida, tá? Uma lição de vida, parabéns.
Eu acho que atitudes que nem a sua, além de ser corajosa, são coisas que explicam por que a gente está na área da saúde, não é pelo dinheiro, não é por nada, é pelo ajudar o próximo, né? Isso é uma coisa muito boa, muito profunda, né? Essa nossa missão. Parabéns de verdade pelo o que você está fazendo, pela coragem, viu? Marcos? Bom, obrigado a todo mundo que está aqui agora nesse papo da gente, foi bem legal. Doutora Marinês, muito obrigado pelo teu testemunho, como o doutor Paulo falou, é um testemunho que coloca a gente para pensar sobre muita coisa, da onde a gente está, o que a gente está fazendo, e a gente como profissional, eu não mais, mas já tive na outro lado também, de estar em contato com o público e tudo, e realmente, gente, e no Brasil, né, é bem diferente de você estar nos Estados Unidos ou na Europa. Então, aqui no Brasil, acho que somos exemplo no mundo inteiro, sempre, né, de superar dificuldades, e agora o testemunho da senhora é fantástico, acho que bem louvável. Eu estou vendo aqui para todo mundo, tem o Instagram da doutora Marinês sobre a hanseníase, acho que todo mundo podia dar uma olhada um pouquinho mais do que envolve a hanseníase do Brasil, né? E agradecemos, né? 1 hora desse papo, foi bem legal, bem solto, bem tranquilo, acho que foi bem legal. Gente que está aqui agora na live, quem quiser o certificado, coloca o seu nome e seu e-mail lá no Instagram, no direct do Instagram para a gente. Até o final dessa semana a gente vai mandar para você o certificado dessa live de hoje, tá bom? Doutor Paulo, muito prazer estar com o senhor mais uma vez. Janaína, de novo. Obrigada. E amanhã temos mais, até sexta-feira, terá um assunto Obrigado. legal a cada semana, 1 horinha de papo até sexta-feira de carnaval, estaremos aqui. Então não deixe de seguir a gente. Quem perdeu a live agora, que está engarrafado, vai lá no YouTube e vê depois, a live vai estar lá a partir de amanhã no YouTube, tá bom? Doutora Marinês, o canal é todo seu. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite, um prazer conhecê-los, né, a todos que estão aí assistindo, quem vai assistir depois. E eu digo assim, né, não tenha medo da hanseníase, né? Mergulhe aí nesse mundo, tanto da hanseníase ou de outras doenças negligenciadas, porque as pessoas precisam, né, de profissionais que tenham interesse nessas doenças, que defendam essa causa, e pessoas também que precisam da voz, né, desses profissionais para brigar por mais medicamentos, por mais recursos, vai na Secretaria de Saúde, pede capacitação e vamos em frente aí, né, nessa luta com a hanseníase aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Saúde para todo mundo. Tchau. Obrigada. Tchau.